Olá, eu sou o CD Silva e hoje estou conversando com o professor Carlos Nobre, que é climatologista, cientista do INPE e doutor em meteorologia pelo MIT. Hoje nós vamos falar sobre um relatório do SPA, o qual o professor Carlos Nobre é co-presidente. É um painel de cientistas sobre a Amazônia que divulgou esse relatório em novembro, durante a Conferência para o Clima em Glasgow, e tem algumas implicações, alguns avisos ou alertas sobre a Amazônia. Professor, vamos começar explicando para o nosso leitor o trabalho do comitê, do painel que o senhor co-preside, o SPA. Ao contrário do IPCC, que o leitor de antagonista já conhece por ser o painel da ONU que divulga relatórios a cada poucos anos, divulga um relatório muito importante antes da conferência em Glasgow, o SPA, do qual o senhor é co-presidente, não é um painel intergovernamental. Que diferença isso faz? Nós decidimos criar esse painel, foi em setembro de 2019, muito como uma resposta àquele grande aumento dos desmatamentos ocorridos em meados de 2019, na maior parte da Amazônia, principalmente da Amazônia brasileira. Então, um grupo de cientistas se reuniu em Nova York, na Semana do Clima, da ONU, e nós decidimos criar o painel. E nós discutimos se deveríamos tentar estabelecer um painel intergovernamental entre os países amazônicos, mas nós julgamos que era muito urgente fazer uma avaliação científica do que estava ocorrendo na Amazônia. E criar um painel intergovernamental envolvendo todos os países, envolvendo os Ministérios de Relações Exteriores, envolvendo a aprovação de Congresso, isso levaria muitos anos. Então, nós decidimos criar um painel de cientistas que não é intergovernamental e, por isso, nós conseguimos, em 2 anos, finalizar o relatório. De fato, se não fosse a pandemia, nós havíamos planejado finalizar esse relatório até o final de 2020. Em 1 ano, nós iríamos fazer o relatório, mas a pandemia acabou impedindo reuniões presenciais. Uma grande diferença entre este painel científico para a Amazônia e os painéis, os grupos da ONU, tanto para clima, o IPCC, quanto para biodiversidade, o IPBES, é que os painéis da ONU, eles não podem prescrever políticas, eles não podem desenhar, escrever qual deve ser a trajetória que os países devem implementar para combater mudanças climáticas. Eles apresentam todos os riscos, eles apresentam vários cenários, mas eles não podem prescrever políticas na direção de proteger o sistema climático ou a biodiversidade. Ao contrário, nós, no nosso painel, nós fizemos, além de uma revisão científica muito aprofundada do que nós conhecemos sobre a Amazônia, sobre os seus ecossistemas, sobre os seus povos, sobre o que está acontecendo na Amazônia com os desmatamentos, a degradação, os incêndios. A terceira parte do relatório, ela é totalmente uma sugestão de políticas sustentáveis. Como queremos um futuro sustentável para a Amazônia? Quais são os modelos de desenvolvimento para a Amazônia que nós devemos implementar muito rapidamente e, portanto, essa parte é uma prescrição, uma sugestão de políticas de sustentabilidade. Essa é uma diferença fundamental com o painel do IPCC e do IPBES. Perfeito. E o senhor também, antes da gente ter começado, me chamou a atenção que, ao contrário do relatório mais recente do IPCC, que é sobre o mundo inteiro e fala, se concentra nos impactos diferentes que cada aumento médio de temperatura teria, né? O que acontece se a temperatura aumentar 1 grau, 1,5 graus, 2 graus no mundo inteiro. O relatório do SPA é apenas sobre a Amazônia. E traz uma conclusão bastante alarmante aqui sobre a Amazônia, professor. E talvez o senhor possa explicar para o leitor do antagonista o que exatamente isso significa.
o relatório chegou à conclusão de que a Amazônia está muito próxima de um tipping point, um ponto de inflexão, ou seja, um ponto de não retorno, a partir do qual, se o desmatamento continuar, não tem volta mais. Aí depois já não adianta mais plantar de novo, ou alguma coisa assim. O senhor pode explicar exatamente por que a gente está se aproximando desse ponto de não retorno, esse ponto de inflexão na Amazônia, e o que ele significa? Quando a gente olha a evolução da floresta tropical amazônica em milhões de anos, nós vamos perceber uma característica única, que é uma vegetação, uma floresta, são milhares e milhares de espécies de árvores, tem mais de 50 mil espécies de plantas já mapeadas, e tem muitas ainda que são desconhecidas da ciência. E o sistema evoluiu em milhões de anos, criando uma condição meteorológica, vamos dizer assim, em que a floresta ela é muito interativa com a atmosfera. Ela não é só uma resposta. Tem floresta e chove muito. É uma região tropical, chove muito, e aí você vai ter muita água e uma estação seca muito curta, e aí você vai ter uma floresta tropical. As árvores, elas transpiram muita água, elas reciclam muita água, isso que a gente chama. Muitas árvores têm raízes profundas, elas captam água profunda, água até 7, 8, 10 metros. Então, quando chove muito na estação chuvosa, essa água penetra no solo e depois as raízes capturam essa água, levam para as folhas, transpiram. Então, é muito úmido a atmosfera em cima da Amazônia, não é muito quente, porque boa parte da energia solar é usada para transpiração, não para aquecer. Então, você tem ali uma condição ideal para fazer mais chuva. Então, a transpiração, a reciclagem da água que as árvores proporcionam, ela umidifica muito a atmosfera e cria condições para formar nuvens e chuva. Essa é uma das razões que chove tanto na Amazônia, e principalmente porque a estação seca é muito curta e chove também na estação seca. Não tem como no Cerrado, por exemplo, você pode ter vários meses na estação seca sem chuva. Então, essa evolução ecológica, biológica, em milhões de anos, ela criou uma condição única, que é a floresta é tão úmida, o solo é tão úmido, sempre cheio de água, que essa matéria não é inflamável. Então, se você tem uma descarga elétrica, um raio, ele cai na floresta, ele não cria um incêndio que se propaga, ele cria um pequeno fogo que não propaga porque tudo é muito úmido. Então, aquela matéria orgânica não é inflamável. Então, a floresta evoluiu sem fogo. Milhões e milhões de anos sem fogo. Um fogo na floresta era um evento muito raro que acontecia talvez uma vez a cada século, 2 séculos, quando tinha uma seca muito pronunciada, podia pegar fogo em alguma parte da floresta. Mas ela evoluiu sem fogo e com essa condição de um clima muito úmido e com muita chuva. Então, o que nós estamos vendo hoje, nas últimas décadas, em função do desmatamento, da degradação florestal e do uso do fogo pela agricultura, que é muito comum, desmata-se uma área, queima-se aquela floresta derrubada para depois fazer uma pastagem, e depois de alguns anos vai reciclar a pastagem e você coloca fogo, e muito desse fogo pula para dentro da floresta vizinha e começa a queimar o chão da floresta. Isso está enfraquecendo muito vamos dizer assim, a capacidade da floresta de reciclar água. Então, o que nós estamos observando com esses desmatamentos, degradação, com fogo? Nós já estamos vendo em todo o sul da Amazônia mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, que vem lá desde a Amazônia peruana, boliviana, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará. Nós estamos vendo essa região ficar mais seca. A estação seca nessa enorme área de 2 milhões, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, ela está 4 semanas mais longa do que na década de 80. Então, a estação seca está aumentando. Então, se a estação seca aumentar muito,
esse clima ali no sul da Amazônia vai ser um clima característico do cerrado. O cerrado é a vegetação ao sul da Amazônia, no Brasil central, na América do Sul central, e também ao norte da Amazônia, uma parte de Roraima, na Venezuela e na Colômbia, também é uma savana tropical, parecido com o cerrado. E o cerrado tem uma grande diferença, que ali tem uma estação seca de 6 meses, muito seca. E o cerrado evoluiu em milhões de anos com o fogo. As descargas elétricas, os raios causam fogo, e é um bioma adaptado ao fogo. A floresta amazônica não é. Então, o que nós estamos vendo no sul da Amazônia? A estação seca fica bem mais longa. Durante a estação seca, muito mais quente, 2, 3 graus mais quente. Menos chuva, diminuiu 20%, 30% a chuva na estação seca. Então, tudo ali está ficando muito seco. E, principalmente, e esse é o dado mais preocupante, em toda essa região, a mortalidade das árvores do clima úmido amazônico está aumentando. Nós estamos vendo inúmeras árvores morrerem, essas árvores morrem, e aí elas perdem as folhas, e aí o sol penetra muito mais naquela região, chega no solo da floresta, ele seca o solo da floresta, e toda aquela matéria orgânica começa a ficar inflamável. Aí, quando tem um incêndio, principalmente humano, e a maioria desses incêndios são criminosos, são incêndios que são colocados ali para derrubar a floresta, eles se propagam muito. Antes, o incêndio propagava alguns metros, algumas dezenas de metros. Hoje, já há incêndios que se propagam no solo da floresta por mais de quilômetros. Então, a floresta está ficando muito vulnerável nessa região. E ali no sul mesmo, no norte de Mato Grosso e sul do Pará, vários estudos, e nós resumimos isso muito bem no trabalho do painel, a floresta já está perdendo carbono. O que é isso importante? Globalmente, as florestas de todo o planeta, elas retiram mais ou menos 1/3 de todo o gás carbônico que as emissões humanas, que é o principal gás que causa o aquecimento global, as mudanças climáticas, as florestas retiram 1/3 de tudo que nós jogamos, queima de combustíveis fósseis, agricultura, desmatamentos, as florestas globais. E a floresta amazônica também, ela vinha sendo um sumidouro muito importante, retirar o gás carbônico e jogar isso na biomassa e no solo. Ali no sul da Amazônia, norte de Mato Grosso, sul do Pará, grandes extensões da floresta viraram fonte de carbono. A floresta, eu não estou falando aqui o fogo, o desmatamento, estou falando da própria floresta virou fonte de carbono por causa do aumento da mortalidade das árvores. As árvores morrem, vão se decompondo e jogando o gás carbônico na atmosfera. Então, nós estamos nessa região muito próximo desse ponto de não retorno. E o painel recomenda com muita clareza, e uma das recomendações mais fortes do painel é que nós temos que zerar o desmatamento, a degradação florestal, o uso do fogo, em toda essa região, imediatamente. Ela está na beira do precipício aí de se tornar um ecossistema muito degradado, o que nós chamamos uma savanização, uma savana muito degradada. Nós temos que zerar desmatamentos, degradação, incêndios, imediatamente, e até 2030, nós temos que realmente zerar os desmatamentos e a degradação em toda a Amazônia, para proteger toda a floresta e para ter uma expectativa que a floresta volte a funcionar como um ecossistema tropical muito importante, retirar gás carbônico da atmosfera e manter a maior biodiversidade. A floresta amazônica tem mais de 10% de todas as espécies de plantas e animais do planeta. Então, essa é uma recomendação muito forte do painel de zerar os desmatamentos. A COP26, mais de 100 países assinaram um acordo de zerar todos os desmatamentos das florestas tropicais até 2030. E dos países amazônicos, todos, menos a Venezuela, assinaram esse acordo. Então, nós temos que realmente perseguir o cumprimento desse acordo, que, para salvar a Amazônia, se torna essencial.
Tá, perfeito. Professor, para tirar uma dúvida aqui, antes esclarecendo para o nosso leitor, a imagem do professor está congelada aqui para a gente, alguma coisa de internet, mas não prejudicou o entendimento, que a gente consegue ainda ouvir o professor perfeitamente. Então, não prejudica o nosso entendimento. Apesar da imagem estar congelada, a gente está ainda em contato. Professor, só para tirar uma dúvida sobre essa recomendação do painel de eliminar o desmatamento. Até abril, na cúpula do clima, a promessa do governo Bolsonaro era eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Então, só para tirar uma dúvida, essa recomendação do SPA não é para eliminar o desmatamento ilegal até 2030, é para eliminar todo o desmatamento até 2030, não é isso? Exatamente. A recomendação é para eliminar, zerar todo o desmatamento até 2030, de toda a Amazônia. E quando nós olhamos os últimos anos, dos 8 países amazônicos, mais a Guiana Francesa, nós temos, fora a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, o desmatamento está aumentando nos últimos anos, em todos os países amazônicos, e especialmente no Brasil, que detém mais de 60%, 63% de toda a floresta amazônica. Então, realmente, para salvar a floresta amazônica desse ponto de não retorno, essa linguagem legal versus ilegal, ela não tem muito significado. Para a floresta não faz diferença se o homem emitiu uma autorização ou não, né? Para derrubar ou não, para a floresta não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença, até porque, infelizmente, no Brasil, o que nós temos visto é que de 5, 6, 7 anos, uma tentativa sempre de legalizar o desmatamento ilegal. Então, que exatamente está atualmente no Congresso o projeto de lei para legalizar uma grande área de desmatamento cometido ilegalmente em relação ao Código Florestal. Lá atrás, em 2012, quando o Código Florestal foi aprovado, as modificações do antigo Código Florestal, foram legalizados 390 mil quilômetros quadrados de desmatamentos que haviam sido feitos de forma ilegal até julho de 2008. Então, foi uma espécie de anistia. Uma anistia a multas e regularização fundiária de áreas griladas. Então, essa tentativa, que é muito comum aqui no Brasil, então, para salvar a floresta, isso não importa muito. Nós temos que zerar o desmatamento, a degradação e também o fogo que está destruindo cada vez mais a floresta. Tá, professor, se entendi bem a explicação, o ciclo vicioso que vem se criando na Amazônia é que com o desmatamento você prejudica o desempenho da Amazônia como fábrica de chuvas, e isso torna, então, ela mais seca, e ela tornando mais seca, ela torna-se mais vulnerável a incêndios, tanto os naturais quanto os provocados pelo homem. E aí ela vai ficando cada vez mais seca, quanto mais seca, ela fica mais vulnerável a novos incêndios e assim por diante, é isso? Exatamente. Um excelente sumário, e é importante dizer que mais de 95% dos incêndios na Amazônia são humanos, não são provocados por descargas elétricas. Então, é uma desproporção gigantesca em relação à resistência, à resiliência do ecossistema natural aos incêndios que seriam provocados por descargas elétricas. Perfeito. Aí, professor, falando do futuro, o painel que o senhor co-presidiu, o SPA, faz uma série de recomendações e uma série de prescrições, né, de receitas que a turma lá do IPCC, da ONU, não pode fazer por ser um outro tipo de painel, um painel intergovernamental. O atual governo, desde o começo, tentou minar a credibilidade do INPE, onde o senhor trabalha, inclusive do seu agora ex-colega Ricardo Galvão. Tentaram colocar em dúvida os números do desmatamento, dos satélites do INPE, e agora, recentemente, aconteceu um fenômeno muito curioso. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, deu esta semana uma coletiva de imprensa sobre os números do desmatamento para novembro, porque os números de novembro
mostraram uma queda em relação a novembro do ano passado. Só que esse mesmo ministro, quando estava na COP26 lá em Glasgow e foi perguntado por repórteres, ele dizia não acompanhar os números do desmatamento. Quer dizer, quando os números estavam mostrando uma alta, ele não sabia. Aí agora que em novembro mostrou uma queda em relação a números altos de novembro do ano anterior, o ministro subitamente passou a acompanhar o desmatamento, sendo que ele é ministro do Meio Ambiente. O senhor enxerga algum futuro para a Amazônia, para o meio ambiente, algum desenvolvimento positivo nos próximos 12 meses, no curto prazo, com o atual governo? É difícil prever o que vai acontecer, né? Os números mensais que são divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, do qual eu fui um pesquisador por 37 anos, depois eu me aposentei já do INPE, eles estão disponíveis na internet. É um site que chama Terra Brasilis. Então, isso é um dado público. Isso é um dado... Qualquer pessoa pode entrar no site Terra Brasilis e acompanhar esses dados. Esses dados, eles são dados que monitoram o que está acontecendo diariamente na Amazônia. Ele utiliza um grande número de satélites e essas informações todas são repassadas aos órgãos ambientais, ao IBAMA e vários órgãos ambientais dos estados, que são dados muito importantes para auxiliar nas ações de combater a ilegalidade, que é acima de 95% dos desmatamentos da Amazônia são ilegais. A Amazônia se tornou um palco do crime organizado, da grilagem de terra, do roubo de madeira, da degradação da floresta. Então, esses dados são públicos, são disponíveis para qualquer pessoa entrando no site Terra Brasilis. E eles mostraram uma tendência de aumento em agosto, setembro e outubro, e uma diminuição em novembro, comparando com 12 meses anteriores. Esse sistema que chama DETER, ele não serve para a gente observar qualquer tendência olhando mês por mês. Nós temos que comparar sempre um período maior, vários meses, normalmente 4 meses, 6 meses. E também esse dado, ele tem umas técnicas para obter muito rapidamente, para ser um dado que é enviado, alertas que são enviados diariamente. Então, ele não tem uma precisão do outro sistema que o INPE desenvolveu, o primeiro instituto no mundo a desenvolver um sistema de monitoramento de desmatamentos, isso lá atrás, em 1989, que chama PRODES. O PRODES, ele utiliza muito mais dados de satélite, mas ele é só divulgado uma vez por ano e ele monitora sempre o período agosto de um ano a julho do próximo. E o PRODES, esse que foi lançado depois da COP, ainda que o INPE tenha enviado para o Ministério da Ciência e Tecnologia o resultado do último PRODES, agosto de 2020 a julho de 2021, no final de outubro, antes da COP, mas ele só foi divulgado depois da COP, ele mostrou um perigoso aumento de 22% do desmatamento, e aqui nós estamos falando desmatamento corte raso. O INPE também monitora a degradação florestal. Esse dado não é muito divulgado pela imprensa, mas deveria ser, que nós estamos vendo um grande aumento da área em vários estágios de degradação. O INPE divulga também as áreas queimadas, também um aumento das áreas com fogo. E então é muito preocupante quando a gente olha esse cenário, quer dizer, 2020 a 2021, o PRODES mostrou 22% de aumento do desmatamento. Então, vamos dizer assim, exige um gigantesco esforço, porque, como eu mencionei, acima de 90% dos desmatamentos são ilegais, mais de 40% dos desmatamentos são grilagem de terras públicas, terras de domínio público, áreas de proteção e até mesmo tentativa de roubar, de grilar terras em territórios indígenas. Então, há uma necessidade muito efetiva
de ações de comando e controle, ações de fiscalização eficaz. É isso que nós não temos visto nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, até mesmo com a presença de milhares de soldados do Exército buscando impedir o crime ambiental. Não tem havido sucesso, tem sido muito pouco eficaz. A perda de efetividade do IBAMA nos últimos anos também. Então, é como se a Amazônia brasileira tivesse dado um sinal verde para o crime ambiental. O crime ambiental se sentiu muito empoderado nos últimos anos e portanto, os desmatamentos, a degradação, o fogo cresceram muito e é muito difícil prever que em 2022, principalmente por ser um ano eleitoral, que vai haver uma enorme redução dos desmatamentos. Nós precisaríamos, para o Brasil zerar o desmatamento até 2030, nós precisaríamos já reduzir qualquer coisa, 30%, 40% os desmatamentos a cada ano. E isso é um enorme desafio e, infelizmente, a mensagem que esse governo transmitiu para esses desmatadores, degradadores, é um sinal verde, vão em frente. Isso com os discursos do governo federal, já a partir de 2019. Então, essa mudança ela tem que ser realmente algo que aconteça lá na ponta do sistema, lá na Amazônia. Uma ação muito efetiva de comando e controle, uma ação da Polícia Federal contra os financiadores do crime ambiental. Os financiadores do crime ambiental da Amazônia, da grilagem de terra, do desmatamento, do fogo de madeira, eles não estão na Amazônia. Eles estão em muitas partes do Brasil. E lá atrás, quando o Brasil teve um grande sucesso, cerca de 10 anos atrás, em 2012, nós tivemos o menor índice de desmatamento na história desde os anos 70, 4.600 km². Houve um trabalho muito efetivo, tanto dos órgãos que vão para o campo, como o IBAMA, as polícias dos estados amazônicos, mas também um trabalho muito inteligente da Polícia Federal, de inteligência de ir atrás dos financiadores do crime ambiental. Então, aquilo mostrou que é possível, sim, reduzir muito o crime ambiental, que é possível reduzir os desmatamentos. E o Brasil vinha numa trajetória que poderia praticamente zerar os desmatamentos nessa década que nós já perdemos e realmente voltar àquelas políticas eficazes exige uma enorme eficácia de políticas de comando e controle. É muito difícil prever que em 2022 nós vamos obter essa eficácia. E quem no governo emitiu esse sinal verde para o crime ambiental? Olha, o sinal verde para o crime ambiental, ele sempre existiu, de certo modo, independente da ideologia do governo, no sentido de que a bancada ruralista, por exemplo, do governo federal, ela sempre representou um setor atrasado do agronegócio, um setor de uma expansão contínua da área de pecuária, da área de agricultura, de soja, na Amazônia principalmente é soja, a pecuária, 90% do primeiro desmatamento que ocorre na Amazônia é para fazendas pecuárias. Então, isso tem sido uma posição política dos ruralistas brasileiros, e não estou falando aqui do agronegócio moderno, produtivo, que infelizmente é um percentual muito pequeno do setor do agronegócio brasileiro. Então, essa tem sido uma política que existe desde a década de 70. Então, só que no governo atual, com o presidente, enquanto deputado federal por 28 anos, ele sempre teve um discurso a favor desse mecanismo de expansão da agricultura na Amazônia
já havia declarado inúmeras vezes no Congresso ser totalmente contra a criação de territórios indígenas, de áreas protegidas. Então, essa posição política do governo atual, ela já é conhecida como posição do presidente há muito tempo. Na transição entre a eleição e a posse, no final de 2018, o presidente lança a ideia, inclusive, de acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Sim. E aquela ideia não prosseguiu, porque houve uma resistência, uma reação muito forte da sociedade brasileira contra aquilo. E depois, o primeiro-ministro nomeado do Meio Ambiente era um ministro totalmente pró-agronegócio atrasado, e todas as políticas foram de enfraquecimento da legislação ambiental, enfraquecimento da eficácia dos órgãos de controle ambiental como o IBAMA, o ICMBio, e tem a famosa frase de abril de 2020 do ex-ministro passar boiada e enfraquecer muito a legislação. Então, essa foi uma política lá atrás, em fevereiro de 2019, no começo desse governo, o presidente dá uma ordem para o IBAMA para não destruir equipamentos apreendidos em atividades ilegais, e isso tinha sido uma mudança do marco regulatório lá de trás, de 2004, 2005, em que causou um grande prejuízo aos financiadores do crime ambiental, e, portanto, aquilo é uma política muito importante. Você destruir o equipamento apreendido fazendo uma ilegalidade para atuar contra o crime organizado. O presidente dá uma sinalização para o IBE, demite o chefe do IBAMA lá da Amazônia. Então, esse sinal ele foi o sinal verde para o crime ambiental. Portanto, explodiu o desmatamento, explodiu a grilagem de terra. Isso já vem acontecendo há décadas, mas agora, nos últimos anos, aumentou demais o garimpo ilegal. Então, isso foi o sinal verde que tanto os discursos políticos do presidente, um pouco antes da época da COP, o presidente visita um garimpo ilegal numa terra indígena em Roraima. Então, isso é um ato absolutamente total sinal verde para o garimpo ilegal em terras indígenas. Então, é essa sinalização política o que fez com que os criminosos, as organizações criminosas que atuam na Amazônia e sempre atuaram, elas se sentiram que não teriam nenhuma punição, e realmente a punição tem sido irrisória. O número de multas despencou nos últimos anos, o número de financiadores do crime ambiental na Amazônia, por exemplo, que tiveram que responder processos judiciais, praticamente zerou. Então, isso foi um sinal verde para o crime ambiental continuar com a política de destruição da Amazônia. Legal, professor. E o que eu não perguntei, o nosso leitor precisa saber? Olha, o que o leitor precisa saber é o seguinte: qual é o grande potencial econômico da Amazônia? É remover a floresta, substituir por um extrativismo agrícola, de pastagens, uma pecuária de baixíssima produtividade, culturas agrícolas, uma só, principalmente a soja, ou a mineração praticamente toda ilegal, com um enorme prejuízo ambiental, com a poluição do mercúrio super perigosa para a saúde humana, para a preservação da biodiversidade. Quer dizer, é isso. O que o relatório também coloca com muita clareza é que o potencial econômico da floresta, da biodiversidade, dos ecossistemas terrestres e aquáticos é muito maior do que remover a floresta. É o que nós chamamos uma bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo, uma bioeconomia muito saudável e muito sustentável. Já há inúmeros exemplos na Amazônia mostrando que sistemas agroflorestais que produzem inúmeros produtos, os que nós mais conhecemos, o açaí, a castanha, o cacau,
mas inúmeros outros produtos. Há cooperativas de sistemas agroflorestais na Amazônia que produzem mais de 100 produtos da floresta, dos ecossistemas terrestres, dos ecossistemas aquáticos. Então, manter a floresta em pé, ela tem um potencial econômico muito maior do que remover a floresta. Tanto é que essas melhores cooperativas, que já existem várias dezenas na Amazônia, elas melhoraram muito a qualidade de vida dos seus cooperados. Muitos desses cooperados, inclusive, já atingiram a classe média. Muito mais do que a grande maioria dos que tinham que participavam da pecuária ou da agricultura, que nunca melhorou a qualidade de vida das populações amazônicas. Então, o que o relatório também coloca com muita clareza é que nós temos que perseguir rapidamente o desenvolvimento dessa bioeconomia de floresta em pé. O climatologista Carlos Nobre, co-presidente do SPA e pesquisador aposentado do INPE, não é isso? E atualmente pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Perfeito. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Até logo.